trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor, vivo e ressuscitado. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta, vai nos dizer o Salmo 46 no dia de hoje. Solenidade da ascensão do Senhor. O Senhor sobe aos céus e ao subir nos faz esse grande convite de vida e de esperança. Nos faz esse grande convite de acolhermos com generosidade o seu mandato, a sua missão. Nesse tempo que estamos rezando e pedindo ao Senhor a vinda do seu Espírito, supliquemos a Ele que derrame sobre nós a sua graça, a sua paz, para que sejamos homens e mulheres decididos na missão. Começamos hoje com o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 ao 20. O final do Evangelho de Marcos. Talvez nos perdemos um pouco nesse texto e precisamos tomar muito cuidado. Porque Jesus reúne os seus discípulos e Marcos é muito claro, já no verso 15 vai dizer, ide e anunciai. Então, qual é o projeto primeiro dos discípulos? Ir e anunciar. Ide e anunciai é o exercício, é o chamado, é a vocação para a qual eles foram chamados. Por isso é preciso trazermos com clareza isso no nosso coração. Os discípulos foram enviados lá e nós somos enviados cá a todo momento. Essa voz do Senhor ecoa nos nossos ouvidos. Ide e anunciai. Ide e anunciai. Ide e anunciai. E precisamos trazer essa voz com coragem, com decisão. Ela precisa ecoar nos nossos ouvidos. Ela precisa vir ao nosso encontro, ela precisa nos falar. Por isso somos convidados neste dia a escutar o chamado do Senhor que nos envia. E não é preciso ter medo. Por que não é preciso ter medo? Primeira leitura de hoje, tirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1 a 11. O início de Atos dos Apóstolos. O que Lucas vai nos narrar, que depois de ter contado tudo aquilo que Jesus fez no Evangelho, fez e ensinou, agora ele vai convidar os discípulos a receberem essa graça do Espírito, a acolherem essa graça fundante. Não se afasteis de Jerusalém, diz o verso 4, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. O Espírito de Deus, o Espírito que nos impulsiona, que nos envia, que está conosco, é este Espírito que nos faz testemunhas. Verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e aos confins da terra. Ou seja, quarto domingo da Páscoa. Tem outras ovelhas que não são desse rebanho, e eu quero reunir todas. Então, como o Senhor faz para reunir todo o seu rebanho? Envia operários, envia pessoas cheias do Espírito para levar essa boa nova. Essa boa nova precisa chegar aos corações, ela precisa converter as vidas, que as vidas encontrem-se com o Senhor.
para isso, meus irmãos e irmãs, é preciso termos a coragem. Nós celebrávamos há poucos dias os missionários que morreram, os primeiros missionários da Oceania. E quando eles chegam e anunciam o projeto de Cristo, os jovens ficam encantados com essa boa nova. Os velhos não aceitam porque querem continuar nas suas tradições ou nas suas propostas. E então acabam matando e martirizando todos os missionários que foram à Oceania. Eles não foram lá para morrer, eles foram lá para anunciar essa boa nova. E essa boa nova, ela encanta. E ela encanta por quê? Não porque existe um bom pregador, não porque existe um povo de coração aberto, mas porque a palavra de Deus, ela vai com a força desse Cristo que anunciou e com a graça desse Espírito que santifica. Por isso que ao falar da palavra, a primeira coisa que precisamos trazer claro nas nossas cabeças, ao anunciar, é preciso estar cheio dessa palavra, é preciso trabalhá-la no seu coração, na sua vida, na sua inteligência, mas é preciso pedir esse Espírito que nos direcione. Não é essa coisa que falam por aí, não, o Espírito vai dizer. Existia um pregador que dizia que o Espírito não fala para preguiçoso. É preciso trabalhar esse texto, é preciso rezá-lo, é preciso encher-se dessa boa nova para ser um sinal, para anunciar essa boa nova a todos os irmãos e irmãs, para fazer com que essa boa nova seja conhecida, seja vivida e experimentada. Para isso é preciso que nós saibamos, nos deixemos planificar dessa boa nova. Então, a primeira coisa da liturgia de hoje, ide e anunciai. O anúncio é fundamental. O anúncio é aquilo que marca essa confiança e essa ação de Deus no nosso meio. Esse anunciar o evangelho traz seguido de uma outra parte. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. O batismo é fruto do crer. O batismo não é fruto de tradição. O batismo não é porque tem que batizar. O batismo é fruto do crer, do confiar, do esperar, do ouvir, do abrir-se a essa boa nova, do deixar com que essa palavra caia no coração. O batismo é essa resposta daquele que acolheu a boa nova, daquele que disse o seu sim. Por isso que o Espírito que inspira o coração daqueles discípulos que vamos celebrar no próximo domingo e que estamos pedindo nessa novena de Pentecostes, esse Espírito, ele transporta, ele transborda na vida daqueles apóstolos e eles chegam ao coração daquele povo que ali está. Esse Espírito inunda nosso ser e chega ao coração desses irmãos e irmãs. Então o batismo marca essa decisão de crer, essa decisão da acolhida da palavra, essa decisão por ouvir a palavra, por ter essa palavra diante dos olhos e no coração com clareza. Não é uma palavra qualquer anunciada de qualquer modo. Por isso que hoje vivemos um cristianismo fraco. E fraco porque aqueles que se responsabilizaram pelo batismo de tantos não se dedicaram ao anúncio da palavra. Simplesmente batizaram porque tinha que batizar. Mas padre, por que não batizou adulto? Não precisa batizar adulto. Precisa de uma família que crê. Porque se não tiver uma família que crê, nem adulto vai conseguir ser batizado. Então a família que leva, ela precisa assumir essa fé. Mas a igreja então devia ter não. Ai do padre que diz não para alguém que quer batizar o filho. Ou vai batizar em outro lugar, ou vai falar com o bispo, ou vai fazer isso.
O que nós precisamos mudar é a nossa atitude de cristãos. Mudar a atitude de, se assumimos o compromisso de batismo, que demos o passo nesse compromisso. Mas o texto continua, e eu acho que é a parte que mais interessa às pessoas, os sinais. 18 e 19, vão beber veneno e não morrerão, vão pegar em serpentes, vão falar outras línguas. Mas estes sinais que seguem a pregação, eles só os seguem porque teve a pregação. Aí está o detalhe. A palavra é o fundamento, o Senhor é o fundamento. O Espírito de Deus age a partir dessa clareza, dessa acolhida na palavra. Os sinais, o que eles fazem? Verso 20. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Então, os sinais confirmam a palavra, mas a palavra é o fundamento. Que possamos abrir os nossos corações com atenção a essa palavra de vida que o Senhor nos diz. Essa palavra que realmente revigora e transforma. Como falamos pouco da palavra de Deus. Como a palavra de Deus não chega aos corações, e porque não chega, não transforma. Se não transforma, como que vamos ser homens e mulheres cheios desse Deus? Abertos a essa boa nova. A segunda leitura de hoje, tirada da carta de Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 13, vai fazer essa grande exortação. Verso 1. Eu, prisioneiro no Senhor, diz Paulo, vos exorto a caminhardes conforme a vocação que recebestes, conforme o chamado feito pelo Senhor e pelo Espírito. E caminhe nessa unidade, centrados naquilo que é correto. Há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Não há diversidades, é um só Senhor, é uma só a palavra. E essa palavra, ela segue os sinais a partir da acolhida e dos efeitos e da fé. Que nós possamos pedir nesse dia, terceiro dia da nossa novena de Pentecostes, que nós possamos pedir a esse Senhor que Ele inunde o nosso ser com a sua graça, para que sejamos homens e mulheres dedicados à palavra, que ouçam, que leiam, que meditem, que reflitam essa palavra, e que essa palavra possa ser ecoada em nós e anunciada a todo esse mundo. E pedimos pela intercessão da Virgem Santíssima, que a Senhora interceda por nós, Mãe de Deus, para que possamos acolher essa palavra com generosidade de coração e de vida, e realmente sermos testemunhas do seu Filho em todo lugar. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Continuamos essa novena de Pentecostes, todos os dias refletindo a palavra de Deus e pedindo a esse Espírito que venha sobre nós e transborde os nossos corações. Que Deus te abençoe, te guarde e ilumine, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, bom domingo. Por isso